Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje venho contar-vos como podem melhorar o vosso outfit com apenas 7 dicas. Eu avisei que estava a virar para o lado da moda, os últimos vídeos são a prova disso, este vídeo é uma prova disso, por isso eu espero muito que vocês estejam a gostar desta minha vertente um bocadinho mais fashionable, digamos assim, que eu quero trazer muito aqui para o canal. Eu sei que andei a fazer muitos vlogs nos últimos tempos, mas achei que estava na altura de trazer conteúdo assim um bocadinho mais informativo e que eu adoro também fazer, gosto mesmo muito. Pronto, o vídeo de hoje vai ser muito o género daqueles posts que eu fazia no blog sobre dicas para melhorar o teu outfit, como dar um up aos nossos looks do dia-a-dia, e vou acompanhar este vídeo com inspirações, claramente, porque é isso que torna um vídeo muito mais rico do que o texto propriamente dito. Por isso, vamos já começar pela primeira dica, que é uma dica que, para quem viu o meu último vídeo dos Outfits of the Week, já conhece perfeitamente, que é usarmos acessórios no mesmo tom. Por exemplo, no meu caso, eu uso sempre acessórios ou prateados ou dourados, não passo muito disso, mas é porque isso está ligado com uma das dicas que eu irei falar mais à frente também. Mas pronto, dentro desses tons eu tento sempre que num outfit eles sejam apenas um deles, ou seja, ou sempre só acessórios dourados ou sempre só acessórios prateados. É uma coisa que eu inicialmente não fazia porque eu não tinha muitos acessórios antes, e quando eu digo muitos eu não tinha os certos, não tinha aqueles que eu gostava de ver efetivamente nos meus looks e que assim podia repetir e andar sempre mais ou menos com os mesmos. Agora tenho menos acessórios neste sentido, mas muito melhores. Para mim são mais, acabam por ser aquilo que me faltava e aquilo que eu precisava para complementar os meus outfits. Pronto. Uma dica extra que posso juntar aqui é conjugarmos também esses nossos acessórios, seja dourados, seja prateados, com os pormenores do look. Por exemplo, com casacos, eu gosto muito de ver qual é que é o tom dos botões. Há muitas vezes em que eu uso casacos com botões dourados, e então eu faço de propósito para que todos os meus acessórios sejam dourados também. Às vezes com as minhas botas podem ter assim um pormenor mesmo do fecho para o prateado. Então eu acho que fica giro conjugar também os meus acessórios, nesse caso, nesse look, em prateado. Tento sempre combinar, então, eu sei que isto não é sempre possível, porque às vezes acaba por termos acessórios que conjugavam melhor em si no look, assim mais, por exemplo, o pó dourado, mas depois as nossas botas têm um pormenor em prateado, ok? Também não é preciso irmos assim ao mais ínfimo pormenor, mas no geral, se conseguimos fazer essa conjugação, fica mesmo muito giro, porque parece que nos esforçámos imenso. E no fundo até nos esforçámos um bocadinho, porque estivemos ali a ver aquilo tudo, mas dá assim todo um ar de elegância que de outra maneira se calhar não conseguimos ter tão facilmente. A segunda dica é apostar em bons básicos, e quando eu digo apostar em bons básicos não temos que propriamente comprar a coisa mais cara que vimos no mercado, temos sim que apostar em básicos que gostemos mesmo, que nos assentem bem e que sejam aquilo que nós gostamos de usar no nosso dia-a-dia, coisas com as quais nos sintamos confortáveis. Por exemplo, os meus básicos, por exemplo, para o inverno são essencialmente calças de ganga, ou às vezes calças mais estilo fato, que eu gosto bastante, e depois as minhas golas altas. Eu tenho golas altas em literalmente todos os tons que eu tenho no meu armário, tenho em brancos, pretos, neutros, assim até com algumas com um bocadinho mais de cor. É aquele meu básico que eu adoro e que se tiver uma no armário, tenho sempre uma maneira de criar um outfit que eu vou gostar. Por isso, descubram quais são os básicos que vocês efetivamente gostam, apostem neles e tenham-nos sempre à mão no vosso armário, para que assim seja muito mais fácil criar um outfit que vocês efetivamente gostem e em que vocês se sintam efetivamente bem. Definir um esquema de cores. Esta terceira dica foi daquelas coisas que eu implementei recentemente e que mudou completamente o meu armário em dois sentidos. Em primeiro lugar, tornou-se tudo muito mais fácil para mim, vestir-me de manhã, escolher os meus outfits. No geral, tornou-se tudo muito mais simples no que toca à moda, porque tudo entre si se conjuga, tudo entre si fica bem, as coisas umas com as outras, não tenho que estar a pensar que aquela cor não fica bem com aquela, ou não gosto de ver a cor X com a cor Y, fica tudo muito mais fácil. Daí eu ter apostado na minha paleta de cores. Escolhi cerca de 4, 5 cores e depois as variações dessas cores. Também não temos de ser assim tão estritos, porque senão depois também fica tudo demasiado aborrecido e não é de piada vestir-nos de manhã, mas no meu caso, e não estou a dizer que tenho que definir este esquema de cores em específico, mas o meu esquema de cores é preto, branco, cinzas, castanhos
E assim mais para o creme, mas eu já considero o creme um bocadinho uma variação do castanho. Essas são assim as cores que eu tenho em todas as minhas peças praticamente e que eu uso no meu dia-a-dia. Os meus outfits acabam sempre por ir dentro desses tons, porque é o meu esquema de cores e é exatamente isso. Ah, e a ganga, claramente. Não podia tirar a ganga, não é? Mas isso já está inerente a quase toda a gente, não é? Quem não tem um par ou vários pares de calças de ganga no armário. Mas pronto, sim, definam o vosso esquema de cores e tentem restringi-lo às cores que vocês gostam, mais uma vez, com as quais se sentem bem, que sentem que vos ficam bem, porque eu acho que isso também é extremamente importante, para assim poderem conjugar essas cores umas entre as outras e não terem medo de falhar, porque independentemente do que vestirem, vai ficar sempre bem. A quarta dica é ter sempre uma peça statement no nosso look. Eu já falei disto imensas vezes. Eu gosto muito de apostar em básicos, mas também gosto de apostar em peças statement. Eu antes via as peças statement muito como definidas pela cor, ou seja, usava, por exemplo, um outfit mais neutro e depois metia um casaco vermelho e essa era a minha peça statement. Mas eu percebi-me nos últimos tempos que uma peça statement não tem que estar essencialmente ligada à cor. Pode ser statement por causa da textura, por causa da forma, por ter assim pormenores que a tornam bastante mais chamativa. Pode ser qualquer coisa, por exemplo, eu posso estar a usar um outfit completamente creme, mas depois de eu meter o meu casaco de pelo creme por cima, vai ser uma peça statement. E porquê? Porque a textura é completamente diferente daquilo que eu estava a usar e aí faz com que acabe por ser uma peça extremamente chamativa comparativamente ao resto do look. Por isso, apostem nessas peças statement, mas abram assim a vossa mente para o que significa para vocês uma peça chamativa, uma peça que é o destaque do vosso look. Não tem que ser apenas pela cor, porque depois isso torna-se um bocadinho difícil de juntar à última dica da definição do esquema de cores. Pode ser pelo que vocês quiserem e que vocês acharem que para vocês é chamativo e fica bem no look. E quando eu digo chamativo, atenção, eu não estou a dizer que tem que ter um look de dar nas vistas ou não sei o quê, porque há pessoas mais tímidas. O que eu estou a dizer é ter uma peça que se destaque do resto do look. É apenas o que eu quero dizer com peça chamativa. Para além dos acessórios propriamente ditos, quando falo de brincos, relógios, colares, etc., existem dois acessórios que nós temos sempre de ter em conta no nosso look, que é a nossa maquilhagem e o nosso cabelo. Eu sei, é uma chatice, mas eles estão cá e fazem parte. Quando nós estamos a ver o look, não conseguimos deixar de ver o cabelo, a maquilhagem, a cara, seja o que for, ok? Eles estão cá, fazem parte, por isso acabam por ser um complemento que tem que ser, ok? Agora não estou a dizer que temos todos os dias de arranjar o cabelo ou temos todos os dias de fazer uma maquilhagem XPTO. Não, é assim, o que eu estou a dizer é que tenham atenção a isso. Por exemplo, não fica giro, tal como não fica giro, não é? Nós estarmos a usar um look de fato de treino, que às vezes também é completamente normal, não é? E depois arranjarmos o cabelo e termos uma maquilhagem toda tchanã, não é? Isso também não fica bem. Logo, do outro lado, também não fica propriamente bem. E não temos que ter paciência todos os dias para fazer uma full face de maquilhagem, para esticarmos o cabelo ou fazermos ondas, ou seja o que for. Basta darmos o nosso toque. Por exemplo, no meu caso, o facto de eu ter o cabelo curto é o melhor complemento que eu poderia ter. Não tenho que arranjar todos os dias. Por acaso eu estico o meu cabelo quase todos os dias, mas esse é um hábito que eu já tenho há anos, mas só o facto de eu ter um cabelo curto é para mim o meu complemento e a minha forma de o tornar um acessório a todos os meus outfits, porque acho que fica muito bem com a vibe que eu quero transmitir no geral. A maquilhagem, tento usar sempre pelo menos um corretor de olheiras, máscara de pestanas, pentear as sobrancelhas, que eu não preciso propriamente de as preencher, coisas assim simples, mas que acabam por fazer logo toda a diferença quando olhamos para nós enquanto um todo, não é? E isso também nos ajuda a gostar do nosso próprio look e a ter muito mais confiança naquilo que estamos a usar. Por isso tenham atenção, cabelo e maquilhagem contam sempre como acessórios àquilo que estamos a usar. Eu nunca falei deste tema aqui no canal, mas algo que é muito importante num look no geral é a nossa roupa interior. Mais uma vez, eu sinto que eu tenho que fazer disclaimers em todos os pontos, porque o nosso look é uma coisa muito pessoal, por isso, o que eu estou a dizer são dicas generalizadas, ok? Por isso, se não gostas, por exemplo, de usar sutiã, tudo bem. Se gostas de, não sei, a sério, façam o que vocês querem. Eu estou só a dar dicas para aquilo que pode dar um up se vocês acharem que precisam disso. Por exemplo, termos a roupa interior certa, termos um sutiã que seja efetivamente a nossa medida, que não seja demasiado apertado, depois fica aqui tudo muito apertado, depois ainda temos uma camisola justa e fica a ver-se tudo. Não é? Não... Podia ficar melhor, não quer dizer que esteja mal, mas podia estar melhor. Depois, por exemplo, as cores. Eu já falei disto imensas vezes, nós temos que ter cuidado com a transparência das peças.
Às vezes camisolas brancas mais fininhas não ficam bem usarmos o sutiã preto porque fica-se a ver a sombra naquela zona. Ou mesmo com as calças, a mesma coisa, nós podemos estar a usar umas calças brancas e depois ter ali umas cuequinhas que são pretas e fica-se a ver a sombra. Não quer dizer que, mais uma vez, seja o fim do mundo, mas se queremos ter aquele nível de elegância um bocadinho mais elevado, temos que ter atenção a esses pormenores, porque acabam por ser essenciais, que é completamente das coisas que pode fazer ou desfazer um look, o make it or break it completamente. Por isso, se quiserem efetivamente dar esse up extra ao vosso look, tenham atenção à roupa interior que estão a usar, procurem os sutiãs que são efetivamente do vosso tamanho, procurem conjugar ou ter atenção às cores que estão a usar. Agora já, por exemplo, existem imensas opções de cuecas confortáveis e que são ou mais para o tom da pele, não têm elásticos, por isso não marcam. É uma questão de procurarmos e vermos as opções que mais se adequam a nós, ao nosso corpo e aos looks que queremos usar no nosso dia-a-dia. Para terminar, eu vou dizer-vos uma dica que não se aplica propriamente ao nosso físico, mas sim ao nosso interior, que é a forma como a nossa confiança e a nossa postura acabam por afetar aquilo que nós estamos a vestir. Se tu sentires que estás ou sentires que gostas efetivamente daquilo que estás a usar, se te sentes confiante a sair à rua, se te sentes feliz com o teu look, isso vai-se notar, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de uma pessoa, por exemplo, não gostar do teu estilo, se ela te vir confiante naquilo que estás a usar, já vai dizer, uau, que bom look, não é? Porque a imagem que nós transmitimos de nós mesmos acaba por influenciar bastante a forma como o nosso físico também se apresenta. A postura, a forma de andar, tudo o que seja essas pequenas coisas nota-se. Se nós estivermos tristes, se nós estivermos envergonhados, se nós estivermos tímidos, isso nota-se. E claramente, mais uma vez, não há problema nenhum nisso. Toda a gente tem os seus momentos. Eu já tive situações na minha vida em que eu usava um look que eu, por exemplo, cá em casa achava muito bonito, mas depois sentia à rua e sentia que aquilo era too much, sabem? E então até tinha dificuldade em andar na rua porque via que as pessoas, ou sentia que as pessoas estavam a olhar para mim, mesmo que elas não tivessem, era só o facto de eu não estar a gostar do meu look que me fazia sentir isso. Há que ser confiantes em nós mesmos, há que gostar daquilo que efetivamente queremos gostar. Se tu queres ir todos os dias de saltos altos para a faculdade, quem são os outros para te dizer o contrário? Se isto te faz sentir feliz, te faz sentir bonita, te faz sentir confiante, o que importa é exatamente o teu interior, por isso é que vais refletir no teu exterior. Se for ao contrário, se só gostares de usar fatos de treino, sapatilhas todos os dias, mais uma vez, isso irá sentar-te muito bem se tu estiveres efetivamente confiante com aquilo que estás a usar. A tua postura, a forma como tu te apresentas, entre aspas, aos outros, implica muito e tem um grande impacto naquilo que vestes. Por isso, não é só o físico, é muitas vezes também o interior, gostarmos de nós, termos confiança em nós e transmitirmos isso. É, assim, a cereja no topo do bolo. Hoje vou ficar por aqui. Eu quero agora só deixar um disclaimer final gigante, mais uma vez, a dizer que todas estas dicas se aplicam a ti se tu as quiseres aplicar, se tu as quiseres seguir. Não quero que ninguém se sinta ofendido por nada que eu disse. Se gostam de coisas que, por exemplo, eu disse que não gostava, sério, isto é o tema mais subjetivo do mundo. Eu simplesmente quero dar-vos as minhas dicas e aquilo que eu acho que pode ser importante para as pessoas que querem dar um toquezinho extra ao seu outfit, um bocadinho mais de elegância. Não sei, sabem? Tenho sempre medo de publicar este tipo de coisas porque tenho medo que alguém me leve a mal, mas por favor, não façam, a sério. Eu vou ficar por aqui hoje porque já é demasiado disclaimer também, não vos quero amassar mais, espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem mais ideias, dicas que gostavam de ver, digam-me que eu quero muito trazer este tipo de vídeos aqui para o canal, como vocês já devem ter reparado. Mas pronto, hoje vamos ficar por aqui, espero muito que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.